No Enjoy Experience de hoje, nós conversamos com o nosso intercambista queridíssimo Igor, que está em Limerick. Nossa, essa cadeira aqui tá precisando passar um óleo. Enfim, nós conversamos com o Igor, que está estudando inglês em Limerick. Ele pôde compartilhar com a gente a experiência dele, né? Limerick, que é uma cidade que aflige aí algumas pessoas, porque entre as 5 cidades, aparentemente é a que está mais complicada de conseguir acomodação. E há boatos que está um pouco difícil para conseguir emprego também. O Igor, a gente não sabe dizer, foi sorte de principiante, porque todo mundo que vai para a Irlanda, primeiramente, é um principiante, né? E o Igor conseguiu tanto acomodação e trabalho em praticamente uma semana, né? Entre 1 e 2 semanas ele conseguiu os dois e conseguiu se estabelecer muito rápido. Ele teve, não sei se ele teve sorte ou se foi o destino ou coincidência, porque ele usou de algumas estratégias diferentes que ele pôde compartilhar no vídeo aqui e vocês vão assistir já já. Quero dar um recado muito importante. A Enjoy foi presenteada com 10 bolsas de estudos de de graduação e pós-graduação na Griffith College. Por quê? A Enjoy fechou parceria com a escola de inglês que fica dentro do campus Griffith College. Então, para quem não sabe, a Griffith é uma dos campos mais antigos, né, da Irlanda. Tem campus em Dublin, tem campus em Limerick e também tem campus em Cork. Inclusive tem até um videozinho aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Esse aqui é o canal da própria Griffith no YouTube. Esse é o campus de Cork, muito bonito por sinal. E o que acontece, pessoal? A Griffith College, então, é um college, né? Tem aí 80, praticamente 80 cursos, né? De graduação e pós-graduação, onde você pode fazer foundations, você pode fazer um próprio MBA ou mesmo um curso de graduação. Tem cursos de 3 anos, né? O qual te dá um visto de mais 1 ano de férias para você poder trabalhar. Tem o MBA, que é o mestrado que você estuda 1 ano e ganha mais 2 anos para você poder atuar na sua área, se inserir no mercado, né? E aí, para ganhar uma bolsa, pessoal, a Griffith nos deu 10 bolsas de estudos, ou seja, os 10 primeiros alunos que se matricularem com a Enjoy para estudar inglês em qualquer campus da Griffith College, seja Dublin, Cork ou Limerick, você pode estudar até 2 anos de inglês, e aí quando você tiver com o inglês afiado, você vai ter um certificado que você recebe no ato da sua matrícula agora, um certificado com uma bolsa de 1.000 euros, uma bolsa de estudos de 1.000 euros para você poder descontar no seu curso de graduação. O qual, inclusive, pessoal, poucos sabem, mas dá para você, inclusive, parcelar o seu curso de graduação. Então, eu acho que algo que vale muito a pena, se você quiser saber mais e quiser solicitar um orçamento da Griffith, não é uma instituição cara, tá, pessoal? Muitos pensam, nossa, um campus universitário, quanto será que custa, né? Não é caro, inclusive ela tá aí, eu vou dizer que talvez num patamar da maioria das escolas intermediárias na Irlanda, e tá com super desconto, tá? Algo assim de mais ou menos uns 600 euros de desconto. Então, acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. E o link para vocês acessarem está sempre aqui na descrição do vídeo, no nosso Instagram, na bio, nos stories, está espalhado em tudo quanto é canto, pessoal. Se vocês postarem nos comentários onde que está o link, eu vou postar no comentário também, tá bom? E agora, vamos lá ver o que o Igor tem para nos dizer sobre Limerick. Deixa eu achar aqui. Bora. Correr, você tá. Agora sim o bicho tá pegando pro seu lado, né? Trabalhando pra caramba, Tá, cara. tá pegando o bicho, hein? Eu tentei mudar de emprego umas 3 vezes, não consegui, porque eu decidi ficar no que eu tô pra ver se eles mudavam pra garçom. Aham. Só que aí aconteceu que não tinha mais vaga disponível. Aí eu Ah, fiquei entendi. aguentando mais, aguentando. Uhum. Mas foi um pouco de azar, porque eles estavam precisando há pouco tempo atrás. E Tá. aí entrou o verão, aí eles contrataram aqueles adolescentes lá, que eles pagam menos para trabalhar bem mais, e aí é mais vantajoso para eles, né? Aí a gente Entendi. meio que fica de escanteio às vezes. Mas Sim, sempre sim, tem vaga, pelo menos. sim. Ô Igor, deixa eu fazer um pedido então. A galera tem comentado aí que Limerick parece que tá com dificuldade, o pessoal tá com dificuldade para arrumar emprego, né? O que é uma novidade. Mas nem sempre o azar, não sei se isso também é um azar, ou às vezes falta, né, de instrução,
Mas pra você foi diferente, né, cara? Você chegou meio que já com trabalho meio que já logo de cara, não tem passaporte europeu, né? Passaporte brasileiro Exato. mesmo. Conta um pouquinho da história, assim, no sentido de trabalho, cara. Como que surgiu a primeira oportunidade? Quantas oportunidades você já teve até o momento? E quanto tempo mais ou menos você tá em Limerick? Em Limerick eu cheguei dia 23 de abril, Uhum. né? E logo que eu cheguei assim, eu foquei mais em acomodação e logo que eu arrumei, em uma semana eu consegui o trabalho, né? Por Saiu pra questão de procurar na ficar. primeira semana, você conseguiu. Na primeira semana foi só acomodação, aí depois de 2 semanas eu falei, não, agora eu vou começar a procurar o trabalho. Uhum. E, cara, foi coisa de uma semana assim, já me ligaram de 2 lugares e aí eu fechei no primeiro, Tá. né? Porque eu cheguei também numa época que todo mundo estava precisando de funcionário, porque Uhum. falaram que não estavam querendo trabalhar, o pessoal estava acomodado em casa, os estudantes lá também estavam com preguiça, Em maio isso? enfim. Caramba. Caramba. Pois é, foi no finalzinho de maio, Entendi. né? Então aí eu aproveitei a chance, né? E aí eu tô Uhum. até agora no mesmo. Inclusive Sim. agora eu fui entregar um currículo aqui perto, porque 2 kitchen porters saíram do nada. É. Aí o meu amigo que trabalha lá me deu um toque. Ele falou, Igor, vem aqui agora porque eles estão desesperados precisando de gente, né? Ah, Aí, entendi. aí eu vou Pô, entrar qualquer lá e vou coisa, se ver. sobrar uma vaga, dá um toque lá pro Alexander, que eu não sei se ele conseguiu trabalho. Acho que eu passei até o seu contato pra ele. Falei, olha, acho que o Igor vai mudar de trabalho, possivelmente vai vagar a própria posição dele, né? Pois é, eu ia mudar para o outro, só que quando eu fui fazer o teste, eu vi que era muito longe. Ah, Eu entendi. tinha que Ah, andar tá. 40 Conta isso um pouquinho minutos. assim, ó. Só para o pessoal contextualizar mais ou menos a história. Você não tá morando necessariamente no centro, né? Você mora num bairro fora do centro da cidade. E aí você foi buscar por trabalho na sua região para você poder ter essa praticidade, né? Exatamente. É uma cidade aos redores de Limerick Uhum. e é uma cidade pequena. Assim, tem Vilinha. 2 hotéis, 3 supermercados, É tem vila, né? tudo, café, restaurante, Quanto tempo de tem ônibus tudo. até mais ou menos ali a cidade? Até a escola, né? O centro ali de Limerick? Dá 40 minutos. 40 minutos. E 40 quanto você gasta minutinhos. mais ou menos por mês de passe de ônibus? Por mês dá É, 90, mais é ou menos. fixo? Não, Ou não, não. não tem Não, aquele não plano é que você fixo. paga e anda de ônibus à vontade, né? No Lipcard. Eu não sei se antes tinha, mas agora eles não estão tendo essa opção É? quando é intermunicipal, né? Só quando é para Ah, tá. dentro do condado de Limerick. Ah, ok, Agora, se porque você 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 tá sair, fora? É que condado aí? aqui é Tipperary. Tipperary, entendi. É É um pouquinho esquisito, mais né? pra Porque é baixo. perto, ainda é Limerick, só que o Aham. condado é outro. É normal, porque a Irlanda é tão pequenininha, cara, que nem pra você ter uma ideia, em Waterford, onde eu morava tipo a 1 quilômetro do rio. E você atravessava o rio, já era Kilkenny. Então, tipo assim, eu Aí, ficava a 1 quilômetro da divisa do estado, do condado, né, no caso, como eles falam. Mas é tudo muito pequeno mesmo, né? Você muda de cidade, parece que você tá mudando de bairro. qualquer E... direção que você vai por menos de uma hora, você já não tá mais na cidade, né? É Exatamente. esquisito. Cara, então vamos lá, vamos desde o início então para o pessoal entender. Você chegou em Limerick, né? Você teve aquela super recepção. Conta um pouquinho, por que que você foi parar na casa do dono da escola, do Alan da LLC, né? E como que foi essa experiência? É porque a primeira semana foi numa host family. E Aham. aí aconteceu que no último dia eu tinha que sair da casa e entrar na acomodação estudantil. Só Uhum. que por algum problema de agenda e reserva, eu não poderia ir. Eu tinha Entendi. que estender mais um dia na casa. Só Aham. que aí não estava disponível mais. Aí o Alan me ligou, falou, ó, você pode vir para cá, para casa, você vai comigo direto da escola, você passa a noite aqui,
e na manhã seguinte eu te deixo lá na acomodação estudantil. Uhum. Aí foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei lá, ele me serviu jantar, chá, não sei o que, café da manhã, Ele a te casa apresentou o tudo. Irish Breakfast, o tradicional café irlandês? É, exatamente. Pesado, né? Exatamente. Tudo pesado. É bem Você vai sentir gorduroso fome lá. só lá pra tarde, né? Foi. Uhum. Geralmente eu fico beliscando ali de manhã. Nesse dia, nem senti falta. Uhum. E a recepção foi muito boa, assim, porque geralmente ele deixa já o quarto todo arrumado para você, com uma placa com a senha do Wi-Fi, seja bem-vindo, coloca o seu nome. Então Uhum. você se sente bem acolhido, assim. Sim. Ele te chama para assistir televisão, ficar conversando. Uhum. É bem legal a experiência, assim. A Então, LLC, no geral, tem essa atmosfera meio familiar, assim, né, cara? Tipo, parece que se sente meio que em casa, em família. E muito legal, assim. O pessoal sempre rasga muitos elogios pro Alan, né? Que é um... Embora seja, assim, o diretor ou o dono da escola, tá sempre ali presente, brinca com os alunos, conhece todo mundo pelo nome. E, pô, e o dia que você me falou, nossa, cara, você não sabe, fui pra casa do Alan, pô, me apresentou um monte de coisa legal, comi pra caramba, me levou pra passear, isso e aquilo. Eu falei, caramba, cara, agora sim eu tô entendendo, né? Por que que o pessoal exato. gosta tanto dele, né? Até quando ele foi no supermercado, ele perguntou se queria alguma coisa. Aham, Foi bem acolhedor, assim. Serviu até, ele até ofereceu, né, bebida. aham, É que eu não fui aceitando tudo, né? Tava mais legal, tímido ali no começo, claro, mas claro, a recepção foi muito boa mesmo. aham, E isso foi no final da primeira semana, né? Então a aham, primeira semana foi na acomodação na Host Family, né? A segunda na estudantil e na aham. terceira já foi nessa acomodação fixa que eu tô até hoje aqui, Entendi. né? É, eu conheço. Só pra falar, pessoal, que eu tô meio que decorei a história, porque primeiro que o Igor já tinha me passado um feedback antes, aí a gente combinou de gravar, gravamos, e aí depois, no final da história, eu descobri que o áudio dele não saiu. A gente tá tendo que gravar de novo. Até agradeço, cara, a paciência de Jó aí. Mas conta lá, você me contou então que na época você começou a procurar pelo Daft mesmo ou foi uma indicação? Não, foi só pelo Daft mesmo. Uhum. É, Você só teve pelo só Daft. essa visita ou quantas e-mails ou mensagens você enviou para conseguir essa primeira visita? Eu acredito que eu tenha mandado umas 10 ou 15 mensagens. Em quanto Aí eu tempo? cheguei a fazer. Isso foi em uma semana e meia, Tá. mais ou menos. Uhum. Quase duas. E aí eu cheguei a fazer a primeira visita, não gostei, né? Que Uhum. foi aquele caso que eu te falei lá do que tinha os indianos na casa, tudo mais. A casa não estava bem Um apresentada, estilo de vamos dizer higiene um assim. pouco diferente, né? É um pouco peculiar, né? Vamos dizer assim. Sim, Engraçado que conheço. eles até falaram assim, não repara na bagunça, porque, enfim, a gente tá tentando organizar ainda, mas é papo furado, né? É Tava sempre assim. muita bagunça. Conheço os caras, sim, sim. Não tem como Aham. não reparar na bagunça, né? Aham. Quando você tem que se esquivar da bagunça, é porque alguma coisa tá errada, assim. Sim, E o sim. quintal também tava só no cimento, né? Geralmente as casas aqui tem aquele gramado bonito e tudo mais. Essa Aham. nem isso tinha, então Nossa, eu entendi. falei, vou passar essa daí. Aí na É. segunda foi aqui nessa cidade que eu tô, no Aham. condado de Tipperary. E aí a casa é linda, assim, ela é grande, tem mais pessoas na casa, só que você praticamente nem encontra elas, porque a casa é muito grande. Um Aham. quintal grande, tem um deck muito legal. Que massa. É claro que tem algumas regras também que atrapalham um pouco, mas tendo privacidade, podendo cozinhar para você mesmo, Uhum. tendo seu espaço ali, aproveitar o quintal, tudo, já vale bastante a pena, né? Uhum. Por isso que eu não Legal. saí até hoje daqui. Então, quer dizer, você procurou 2 semanas, por 2 semanas você procurou acomodação e conseguiu na segunda 2 visitas e escolheu essa que você gostou. Uma ótima casa, numa localização um pouquinho mais afastada. Você se importa de falar mais ou menos o custo, assim, que você tem de aluguel, contas? Já tem mais ou menos uma base? Sim, sim, o aluguel em si é 500 euros,
É, Uhum. e aí as despesas extras ficam em 600, Ah, total de né? 600. E O como, single. quantas pessoas na casa e quantos quartos? Aqui tem, deixa eu ver, um, dois, três. Tem 4 quartos. Quatro pessoas. Quatro. É, 4 pessoas. O landlord mora aqui, só que Irlandês? ele não fica em nenhum quarto. Ele dorme na sala, uma sala que Que tem ali loucura. num canto da casa. Porque ele Aham. quer fazer dinheiro, né? Ele alugou Ah, todos os entendi. quartos e tá Legal. dormindo no sofá. Entendi. Tá bom. Mas aí todo dia de manhã ele já arrumou tudo, então você acorda e já tá como se estivesse, né, Uma sala normal, normal. assim. É, na sala normal. Ah, legal isso, cara. É, cada um se vira do jeito que dá, né? E, E e é as engraçado porque nacionalidades? ele. É, fala. Ah, tem bastante, tem bastante. Aí na Mas eu ia casa? falar que é engraçado porque ele me dá muita aula de inglês aqui também. Ele é muito Ah, gente boa. ah. Então a gente está conversando assim, ele corrige o meu inglês, ele me passa umas expressões aleatórias também, e aí ele me dá tempo para anotar no celular, tudo. Sério, cara? É irlandês? Juro. Sim, ele é irlandês. Cara, Irlandês. isso não é muito comum, assim, né? Os irlandeses, eles, embora sejam pessoas muito simpáticas, assim, não tem muita paciência, mas a gente entende, cara. É a mesma coisa que vier um chileno, algum, sei lá, chinês aqui pro Brasil, querendo aprender português, você até dá uns toques ou outro, mas tem hora que você fica meio, se perde a paciência, né? Então a gente até É, fala assim, ó, não espere muito, assim, que, né, os nativos fiquem te ensinando a falar inglês, que não rola muito não, cara. Em tantos anos aí, vi poucas vezes isso, mas muito legal. Ele tem quantos anos, mais ou menos? ele aparenta ter uns 50 e poucos, assim. É novo, entendi. É E, novo. e, e o restante do pessoal da casa é de onde? O restaurante que eu tô trabalhando? Não, da casa aí onde você tá. Ou tem outras pessoas na casa? Ah, tem. Eu tenho um companheiro de quarto aqui, que ele é chileno, Uhum. e as outras pessoas são todos irlandeses, assim. Tem uma que faz faculdade aqui, então ela precisa de um quarto às vezes. Aham. Mas é isso, então o dia inteiro eu tenho contato com o inglês, né? Porque eu não falo espanhol para falar com um chileno. Ô Igor, agora que eu entendi, eu achei que você tava num quarto privado, então você tá dividindo o quarto com um chileno. Não, não, é dividido, é dividido. Entendi. É, Quinhentão, cara. Pô, tá puxado, hein? E você não pensa em sair é. daí mesmo? Por enquanto não. Tá. Por enquanto não, porque eu tô me estabelecendo assim nos Você tá meio que trabalhos. focando em trocar de trabalho, né? Exato, Você já exato. E tem um como inglês estão mais ou falando que menos, né? tá, Intermediário. já tá praticamente no avançado, assim. Pelo menos é o que o pessoal me dá de feedback, assim, no Ah, trabalho, legal. aqui em É, já dá pra casa. trabalhar com, né, uma posição assim que você tenha mais comunicação do que te importa, né? Sim, sim. Eu só não consegui achar ainda a vaga para poder passar para garçom, alguma coisa do tipo, né? Mas Entendi. eu Você tô não tem interesse procurando em fazer um ainda. curso de barista, cara? Eu até teria, sim. Eu quase te chamei, na verdade, esses dias, mas por conta da correria eu acabei não chamando. Tá, vê aí o dia que sobrar um cascalinho, uns 50 euros mais ou menos. Porque aí que você faz? Você faz um bate e volta pra Dublin, assim você vai, passeia, tudo te passa o contato do rapaz que dá o curso. É bem bom, cara. O pessoal elogia bastante, assim, dá pra ter uma boa técnica, né? Uma boa ideia, assim, e treinamento, tudo ele dá, né? Além de ensinar. E aí você aplica para essa. Aí você não fica limitado só a um tipo de vaga. Se bem que você pode fazer, né? Atendimento, recepção, você pode trabalhar como garçom e você pode trabalhar como barista. Que o legal do barista é que você ganha um plus, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes o salário é um pouco melhor, porque você vai estar exercendo uma função específica, né? Normalmente o pessoal que trabalha como barista não fica só como barista, ele acaba trabalhando também como garçom, mas por ter uma posição a mais, às vezes ganha um pouquinho a mais também, entendeu? Ah, E, sim, e, e, sim. e aí, assim, o primeiro trabalho, quanto tempo de procura e quanto tempo demorou, mais ou menos? Foi bem rápido porque eu dei uma sorte, assim, que eu cheguei no momento que eles tinham acabado de perder, né, alguns funcionários. Não Uhum. sei, E você não espalhou o sei currículo exatamente aí na por sua quê. região mesmo.
só na minha região. Só na minha Uhum, região. Porque se eu ficasse lá no centro de Limerick, eu ia ter que voltar muito cedo para cá, por uhum. conta do horário dos ônibus, né? Então eu primeiro foquei aqui. Aí eu falei, se eu não achar, aí eu vou pro centro. Mas eu acabei achando em uma semana, então acabei ficando por aqui mesmo. Aí eu consigo trabalhar até 11 horas, meia-noite. Tá E puxado, hein? como é perto de casa, então é 15 minutos assim, eu vou e volto, entendeu? Entendi. E é bonito, né, cara? Assim, as vilas, né? É, é bem bonito, assim. Às vezes o pessoal da escola vem pra cá pra poder nadar no rio, aí eu fico sabendo, assim. É meio que turístico aqui. Ah, entendi. É verdade, é verdade. É, É. pô, bacana. E agora você está tentando aplicar para outras vagas, né? Você até teve, acho que, uma oportunidade ou outra. Teve meio que um desencontro que você saiu de um trabalho e aí acabou perdendo uma outra oportunidade. Como é que foi mesmo aquela história, cara? Foi uma história doida que entrou um inquilino aqui em casa e ele me ofereceu uma vaga de, de barman no hotel, porque ele é gerente lá. E Hum, aí eu fui, fiz o teste, conversei com outro gerente também. E aí eles falaram assim, a gente vai entrar em contato com você, tudo, e a gente vai se falando. Aí eu fiz o teste e tudo mais, só que eu achei muito longe. Eu tinha que andar 40 minutos até lá. tá. E eu já ia sair meia-noite e meia de lá. Então ficou meio que inviável pra mim. Bikezinha, pô. Uma bike usada, velho, aí custa 60, 70 conto. Eu acho, né? Deve estar esse preço, espero. Ah, eu não faço a menor ideia. Depois dá uma Eu não pesquisada lá tava. no, como é que chama mesmo? O site. É, Eu vejo no esqueci, Facebook tem um direto. Don Deal, Facebook, e tem um outro Direto o laranjinha lá pessoal que tá me fugiu anunciando. o nome agora. Tá. É. E aí você acabou ficando onde você tá mesmo. E, cara, Foi. e me explica um pouquinho assim, pode ser bem, bem transparente, viu, cara? Não, não esquenta a cabeça, não. Você tá curtindo, assim, a rotina aí? Eu sei que a adaptação, às vezes, né? Os 3 primeiros meses, às vezes, é correria pra caramba. Você fica cansado, né? Às vezes estressa um pouquinho, porque você tem que acostumar com praticamente tudo de novo, né, cara? Com a cultura, com a comida, com o clima, com o idioma, trabalho novo, isso e aquilo, né? Então é cansativo mesmo, emocionalmente é cansativo, e fisicamente, né, principalmente. Mas assim, É. em relação a viver em um país, né, de primeiro mundo, o clima, o que que você... Bom, se bem que tá calor ainda, né, entre aspas, né, é o menos frio da Tá. Irlanda essa época, e, e a escola, assim, o que que você acha que tá dando pra aproveitar, cara? Pior que tá, porque no trabalho eu só vou 3 ou 4 dias por semana. Legal. Então aí eu ainda tenho aí uma janela na semana para poder descansar, para poder estudar ainda um pouco em casa, né? Uhum. O único ponto negativo, vamos dizer assim, é que eu ando muito, porque o supermercado fica a uns 20 minutos de casa. Então, quando eu chego da escola, eu vou almoçar, aí vou no mercado e trago um monte de compra pesada durante uns 20, 25 minutos. Então, e como tá nessa época de calor, né? Bateu 33 graus há pouco tempo atrás aqui. Nossa, recorde. Então, Deve ter ido para irlandês no hospital. com certeza, com Já certeza. aconteceu, cara. Já aconteceu isso quando eu tava em Galway, bateu 30 e poucos graus. Não chegou nem a 33, eu acho que era 31, 32. A gente viu no jornal, né? Alguns idosos que foram parar no hospital com falta de ar. Não conseguia respirar. Nossa. É, eu E lembro eu que cheguei nesse da dia Amazônia aí, tem uma semana, cara. Passamos calor de 40 e poucos graus lá em pleno inverno no Brasil. putz, eles não estão acostumados aqui, né, com isso. Não. Pra mim era uma quarta-feira qualquer no Brasil, mas aqui pra eles é um evento, né? Tanto é É. que eu fui pegar o ônibus, só tem acho que um ou dois que vêm pra essa cidade. E lotou de adolescente no ônibus, né? Teve um monte de gente que ficou pra fora, teve que esperar mais 1 hora ou 2 pra pegar o próximo, porque os adolescentes tudo queriam vir pra cá pra poder nadar no rio.
que tem Ah, um rio entendi. imenso aqui, Sim, né? sim, é verdade. É como se Quando eu fosse o ia cartão de. postal da cidade, assim. Tem uma ponte com aquele rio que tem um de barco. Sim, Então, sim. o Nossa, é pessoal muito vem bonito, cara. A muito. gente passava direto aí quando ia de Galway pra Cork ou de Waterford pra Galway. E. Pô, legal. E assim, no mais, assim, o que que você tá achando mais interessante, assim, do país? Ah, com certeza é que o investimento está meio que valendo a pena, assim, né? Você já começa a falar inglês mais intuitivamente, né? Então você não precisa mais virar aquela chavinha na cabeça, é algo mais natural, sabe? Às vezes você nem lembra se você falou em português ou em inglês, assim, há cinco Sim, minutos atrás. legal. Então é muito Esse bom. lance da chavinha, né? Para as pessoas assim que se perguntam, né? É muito comum quando você. Que nem você tá numa rotina que, primeiro, onde você mora não fala português ninguém. No seu trabalho você não fala com português em português com ninguém. Na É, escola tem aquele momento, né, as 3, 4 horas de aula, que você é obrigado, mesmo que tenha brasileiros, né, na escola, a falar em inglês. E a LLC não é uma escola também que é 100% de brasileiros, né? Você também consegue se relacionar com pessoas de outros países. exato. Então você chega num momento assim que às vezes você está andando e você se pega pensando em inglês. Às vezes você sonha em inglês. E isso significa que você está ganhando a tal da fluência, né? O que, que é ser fluente? Não é ter um inglês perfeito, mas você já não está mais pensando em português para traduzir para o inglês para depois falar. Você já está falando naturalmente, né? Por conta da Exato. rotina. E esse é o grande desafio e é um dos melhores benefícios de se fazer inglês num país de língua inglesa, né, cara? Que você, se você Exato. Eu tivesse a lembro. oportunidade de se desprender um pouco de pessoas que falem com você em português, senão não adianta, né? Exato. Eu lembro que uns meses antes de vir para o Brasil, eu estava muito preocupado se eu ia conseguir virar essa chavinha no começo para poder conversar com o gerente, com algum outro funcionário, né, no ônibus, no mercado. E aí eu comecei a fazer umas aulas online com nativos. E aí no começo foi aquela vergonha, né? Você tenta falar, não consegue, por mais que você saiba da gramática, de tudo, você dá uma travada muito boa no Tá sem começo, assim. prática. É a mesma coisa, cara. Sem É prática igual nenhuma. jogar futebol depois de 5 anos sem chutar uma bola. Você perde, né? É, Você perde o ritmo, né? exatamente. E aí eu lembro que eu comecei a destravar um pouco, mas ainda tava aquela coisa, sabe? Você tem que esquecer o português. Uhum. E aí, 3 meses aqui, assim, já não acontece mais isso. Você naturalmente já troca a língua, assim. É muito interessante isso, Legal. né? Tanto é É, que você tá bem é igual eu te adiantado, falei. viu, cara? Tá bem adiantado. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui que eu tinha combinado com outro rapaz que tá lá em Dublin, às 4h30 daí, de falar com ele, mas o papo tá bom aqui. Ah, depois eu, sim. depois eu corto essa parte aqui. Só pra gente finalizar aqui. Deixa eu. Não, tranquilo. Certo. Cara, e qual é o feedback que você dá da LLC, cara? Como que isso tem te agregado aí na sua adaptação? Ah, a LLC na questão de qualidade de aula, ela é muito boa. Os professores são muito bons, assim. Raramente você vai se sentir assim insatisfeito com algum funcionário, assim, é muito raro isso acontecer. No geral, todo mundo gosta dos professores, eles já têm aquele esquema de aula, sabe? Então, você sempre vai aprender, sempre. Sempre tem aquele sentimento de que não, absorvi alguma coisa hoje, né? E é igual você falou, assim, sempre a gente está se comunicando em inglês, por mais que tenham brasileiros lá, né? Então, você tem contato com gente da Espanha, do Chile, da Rússia, não é só brasileiro, né? É bem misturado. E a gente vê nas outras escolas assim que a maioria é brasileiro, a maioria. Então, você ter esse contato assim com outras línguas é bom porque cada lugar vai ter um sotaque diferente.
Então, quando você acostuma a ouvir a mesma palavra em 5 sotaques diferentes, o seu ouvido já fica mais calibrado, entendeu? Flexível, sim. Flexível, exato. Aham. Principalmente aqui, que, pô, o irlandês tem um modo muito peculiar de falar às vezes. Sim, Não é sim. todo mundo. É. Você encontra irlandeses com o inglês bem Neutro. afiado, vamos dizer assim, né? Uhum. Bem com uma qualidade diferente. Uhum. Agora, às vezes você vai conversar com um adolescente ou com alguém mais do interiorzão, assim, aí o bicho É pega. igual no Brasil, né, cara? É igual, o mundo inteiro é assim, É, cara. Tem aqueles que são mais neutros, que falam mais claro, mais pausadamente, né? Com mais tranquilidade. E tem aqueles que dispara a falar, mete um monte de gíria, come o começo e o final das palavras. Né? Até quem você é fluente em português, você tem que falar assim, o quê? Né? exatamente. A Mas é gente não assim. percebe, mas é a mesma coisa. Isso acontece, Aham. acho que em todo o país. Todo o país. Sim. E funcionários lá, é tudo muito bom, assim, porque eles sempre vão lembrar de você, sabe? Você tá no Aham. meio da aula, às vezes aparece o diretor ou o gerente lá e chama diretamente você para falar, ó, você tem que fazer as aulas à tarde, você está inscrito no programa do IELTS, Uhum. você precisa mandar tal documento, não sei o quê. Então Uhum. eles sempre estão acompanhando o aluno, sabe? Eles nunca vão Entendi. deixar você de lado, assim. Você tem 11 semanas, né, de preparação para o IELTS. Já começou o preparatório? Eu não comecei ainda porque a semana aqui no trabalho tá muito, assim, ela tá oscilando muito, sabe? Às vezes eu trabalho quarta, às vezes eu não trabalho, e Entendi. tem uns dias específicos para fazer as aulas. Então ainda Uhum. estou tentando adequar, assim, ainda na semana. Entendi. Mas já Tá. era para eu ter começado, na verdade. Legal. Aproveita, cara. Aproveita que é de graça. Normalmente as escolas cobram pro IELTS e cobram caro, viu? Cara, por semana, É, né? Bom, legal. exatamente. E como é que estão os planos pro futuro, cara? Se você quer de TI, né? Pensa em voltar, tentar outro país ou ficar por aí mesmo, aplicar para umas vagas na sua área? A minha intenção é no final do ano eu começar a aplicar para essas vagas de TI, né? Legal. Por enquanto, eu estou focando só no inglês e também nos projetos à parte para essa área de TI. Uhum. E aí, quando chegar no final, um pouco antes das férias, eu vou começar a aplicar, assim, até para treinar um pouco o esquema de entrevista, né? Legal, legal. Cara, pode contar com a Mas gente a aqui minha com o que você intenção é precisar. ficar aqui. Bacana, Ah, bacana. sim. A Pô, intenção é Igão, ficar, não pretendo voltar tão cedo, viu? legal, cara. Obrigado, viu, pela paciência e pela oportunidade. Né, eu vou fechar aqui para eu poder falar com o Guilherme agora lá em Dublin e até Maravilha. reforçar o pedido aqui, né? Depois, se de repente conseguir de fato uma vaga aí em outro lugar, se puder dar aquela força lá para alguns dos nossos alunos lá no grupo que estão sem trabalho ainda, né? Como o Alexander. Ele não falou mais nada, talvez ele já esteja trabalhando, né? Mas vai que, tá bom? Eu acho que ele estava indo para outra cidade, né, para trabalhar, estava bem corrido para ele. É, Eu vou receber o contato do gerente entre hoje e amanhã. Aí, se ele falar que tem 2 vagas, eu encaminho para ele. tá bom então. Ou Beleza, eu Igão. passo a minha para ele, né? Mas é assim, né, cara? Tem que ajudar. Beleza, então, Igor. Obrigado, viu, cara? Bom fim de semana para você aí. Precisando, só chamar. Beleza. Obrigadão Valeu, aí. abração, tchau, tchau. Outro, até mais.